Esta semana estudaremos Alma de 17 a 22. Eu farei de vós instrumentos em minhas mãos. O que você gostaria de ser quando crescer? Você gostaria de ser médico? Talvez um policial? Ou um astronauta? Em qualquer profissão que você escolher, você precisará de diferentes tipos de instrumentos em seu trabalho. Por exemplo, um médico utiliza alguns desses instrumentos para conhecer a saúde de seus pacientes. Eles são úteis porque nos permitem conhecer alguns sinais da saúde dos pacientes que seriam impossíveis de saber sem eles. Um cientista também utiliza diversos instrumentos para seu trabalho. Por exemplo, você sabe para que serve um microscópio? Ele é usado para ver coisas muito pequenas que o olho humano não consegue ver sem a ajuda desse aparelho. Os instrumentos para profissionais são muito importantes porque os ajudam a realizar o seu trabalho. Da mesma forma, podemos tornar-nos instrumentos nas mãos do Senhor. O Senhor deseja que cada um de nós seja instrumentos em suas mãos, como os filhos de Mosias, ou como a Alma e a Moleque, para levar outras pessoas ao conhecimento do Evangelho. Muitas pessoas têm medo de compartilhar o Evangelho. E é normal às vezes sentir medo porque você pode sentir que não sabe o suficiente sobre as Escrituras. Ou pode pensar que talvez ninguém se interesse por suas palavras e sente medo de ser rejeitado. Muitos de nós já tivemos esse sentimento em algum momento. Na época de Alma, os nefitas deveriam compartilhar o Evangelho com os lamanitas. Mas os nefitas tinham muitas razões de por que não queriam fazer isso. Os lamanitas odiavam os nefitas e queriam destruí-los. Felizmente, hoje não enfrentamos algo assim em nosso país. Mas você consegue imaginar quão difícil foi para eles pregar aos lamanitas? Eles podiam morrer se escolhessem pregar aos lamanitas. Contudo, Alma e os filhos de Mosias decidiram que, apesar das dificuldades e dos riscos que enfrentavam, queriam pregar o Evangelho de Jesus Cristo aos lamanitas, para que eles pudessem desfrutar das bênçãos que eles próprios tinham. Esta semana, falaremos sobre uma história muito interessante. A história de um homem chamado Amon. Amon era um dos filhos de Mosias. Ele viajou para uma cidade lamanita. Amon foi para a cidade de Ismael. Porém, quando ele entrou na cidade, os lamanitas o amarraram e o levaram perante o rei. Amon disse ao rei que queria ser seu servo e viver entre os lamanitas. O rei, cujo nome era Lamone, ficou satisfeito e ordenou que seus homens desamarrassem Amon. O rei nomeou Amon como um dos homens que deveriam cuidar dos rebanhos do rei. Em certa ocasião, enquanto eles cuidavam dos rebanhos, alguns ladrões começaram a espalhar os rebanhos do rei para roubá-los. Os outros servos do rei ficaram com muito medo, pois temiam que o rei os matasse por permitirem que seus rebanhos fossem roubados. Rapidamente, então, eles se apressaram em reunir os rebanhos novamente. Quando os ladrões voltaram, Amon decidiu defender os outros servos e os rebanhos do rei. Amon, então, cortou os braços dos ladrões com sua espada. Os outros servos ficaram impressionados com o poder de Amon. Eles foram então contar ao rei o que aconteceu. Quando o rei ouviu os servos, ficou surpreso, pois acreditou que Amon não era um homem qualquer, mas um grande espírito. Ele mandou chamar Amon, e quando Amon chegou, o rei ofereceu-lhe presentes grandiosos, desde que ele lhe contasse de onde vinha aquele poder. Amon disse-lhe que era o poder de Deus que estava nele. Amon então pregou o evangelho para o rei, e o rei Lamone acreditou em suas palavras. Lamone ensinou seu povo sobre Deus e Jesus Cristo.
Todos os que creram se arrependeram de seus pecados e foram batizados. Que história interessante! Apesar dos riscos que Amon corria, ele foi corajoso e pregou e teve muito sucesso. Como você pode compartilhar o Evangelho com seus amigos e ser um instrumento nas mãos do Senhor? A primeira coisa que você deve fazer é ser um exemplo, ou seja, agir como Cristo agiria. As pessoas constantemente percebem como agimos, e isso pode ajudar alguém a querer conhecer o Evangelho. Se eles perceberem que você está se esforçando para ser diferente e gentil, não dizer palavrões, compartilhar com outras pessoas e fazer o que Cristo faria, então talvez eles se interessem em aprender mais sobre o Salvador. Você também pode compartilhar vídeos e outros materiais que ensinam o Evangelho, como este vídeo. Lembre-se, você pode ser um instrumento nas mãos do Senhor para trazer mais almas a Ele. Agora vamos às perguntas. Questão 1. Qual o nome do filho de Mosias que foi até uma cidade lamanita pregar a eles, de acordo com a história de hoje? Opção A, Imni. Opção B, Omner. Ou opção C, Amon. Muito bem, a resposta correta é a opção C, Amon. Questão 2. Qual era o nome da terra onde Amon pregou? Opção A, Ismael. Opção B, Jesuel. Ou opção C, Zorobabel. Muito bem, a resposta correta é a opção A, Ismael. Questão 3. Qual era o nome do rei a quem Amon pregou? Opção A, Moroni. Opção B, Ramone. Ou opção C, Lamone. Muito bem, a resposta correta é a opção C, Lamone. Questão 4. Qual trabalho o rei Lamone deu para Amon? Opção A, cuidar dos jardins. Opção B, cuidar dos rebanhos. Ou opção C, cuidar do palácio. Muito bem, a resposta correta é a opção B, cuidar dos rebanhos. Questão 5. O que Amon fez com os ladrões? Opção A, cortou-lhes as cabeças. Opção B, cortou-lhes as pernas. Ou opção C, cortou-lhes os braços. Muito bem, a resposta correta é a opção C, cortou-lhes os braços. Questão 6. De quem Amon disse que o seu poder provinha? Opção A, de Deus. Opção B, dele mesmo. Ou opção C, do profeta Alma. Muito bem, a resposta correta é a opção A, de Deus. Quero aprender a seguir ao Senhor
andando na luz.